Os ouvidos do Chico. Dos jeitinhos carregando grana para abraçar os poderes e a marcar nossas vidas. E a marcar nossas vidas. Vive lá nas salas de fiar, desfiando o algodão pra se enfeitar, de uma alegria triste, que se calava em gemido de mão atadas ao tronco, pedindo um socorro de esperança. Afro Saudações, boa noite, Flora Almeida, Vilma Carvalho, Tai Preta, Camille, Keu Assis, sejam todas e todos bem-vindos. Tino Neto, sejam bem-vindos e bem-vindas. Anne Santini, boa noite. Hoje chegou cedo, né, Anne? Hoje foi uma das primeiras a chegar. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu Assis, a sua bênção, minha irmã. Meu Pai abençoe. Professora Luciana Nascimento, máximo respeito. Seja bem-vinda. Meu Pai te abençoe, minha irmã Keu. Boa noite, minha pro. E hoje pede igualdade e união. Não vou morrer as raízes. Não vou morrer as raízes. Não vou morrer, não. Pois é, professora Luciana, meu amigo, meu irmão Gilson, Regimento do Brasil. Raízes, essa música aí que acabou de ser tocada. Aldre Anunciação, seja bem-vindo, meu irmão. Afro abraços. Vamos lá, vamos iniciar nossa live. O nosso convidado já está aqui presente. Nós ouvimos Raízes, de Gilson Regimento do Brasil. Dai chegada, seja bem-vindo. Pois é, professor Luciana, Gilson é um grande artista da terra, e que está aí fortalecendo esse trabalho da gente, e a gente fortalecendo o trabalho dele. Mas vamos lá. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Afro saudações, essa frase. Boa noite a todas e a todos. Muito boa noite, eu sou Val Conceição e esse é o nosso Conversa de Pretes. Hoje é sexta-feira, Xalá e Pababá. E aí? Como diz o Gilson Regimento do Brasil, não vão morrer as raízes. Essa música linda, Aldre, que nós estávamos ouvindo, chama-se Raízes e é composta e cantada por Gilson Regimento do Brasil, artista aqui de Feira de Santana e que tem um trabalho muito bacana no movimento reggae daqui do nosso segmento.
Raízes é o nome dessa música. Seja muito bem-vindo ao Anunciação. É uma honra, é uma satisfação enorme para nós da Associação Cultural Moviafro estarmos aqui nesse Conversa de Pretes, nesse quadro que nós criamos aqui dentro do projeto Lives Moviafro Feira de Santana. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? O áudio está chegando aí? Alto e escuro. Que maravilha! Olha, o reggae de Feira de Santana é uma maravilha. Já conheci, já ouvi muita coisa de reggae de lá. Já fui trabalhando com a equipe lá, conheci. Olha, parabéns sempre. Obrigado pelo convite. Estar aqui para conversar com a Moviafro. Eu acho que é sempre importante essas convocações. Apesar do mundo estar cheio de coisa acontecendo, né? E a gente tendo que organizar, a gente achando que ia ganhar mais tempo com a tal da quarentena, mas a gente perdeu tempo, na verdade, porque o tempo está muito curtinho. Mas a gente sempre tem que achar lugares para preencher com encontros importantes como esse. Então, muito obrigado pelo convite. Nós nos sentimos privilegiados e lisonjeados, até porque nós temos você como uma das principais referências de protagonismo negro, não só a nível municipal, estadual, nacional e também, por que não dizer, mundial. Aldri, como nós sabemos que quando a live é boa, o tempo voa, a gente já vai partir para o ataque e vamos conversar aqui, registrando presenças de pessoas importantíssimas na história do Moviafro, que estão sempre aqui com a gente, e à proporção que a live for seguindo, a gente vai fazendo vamos estar marcando essas pessoas. Claro. Aldri Anunciação, para além das apresentações que já fizemos, quem é Aldri Anunciação? Rapaz, Aldri é um cara que vive um dia de cada vez, né? É uma pessoa que vive um dia de cada vez e, ao mesmo tempo, olha para trás, como aquela sankofa, né? Para ver de onde ele veio, para ver quem veio antes dele, para ver quem veio dentro da sua família, que às vezes a gente também se perde dentro da própria família, como é que é a nossa história do passado ali, a gente vai descobrindo aos poucos. Então, é um cara que vive um dia por vez, mas que está sempre ligado no que aconteceu antes. E, curiosamente, as histórias que eu escrevo acontecem no futuro. Quase todas as histórias que eu estou escrevendo, assim, ela ficcionalmente se passa no futuro, embora apresente questões do presente. Então, acho que Aldri é esse mix aí, esse tempo espiralado, como diz a professora Leda Maria Martins, africano, né? Que o passado, presente e futuro plasmado numa subjetividade só. Eu acho que eu sou esse cara. Perfeito. Você é o cara. Se assim você permite que a gente fale, né? Mas vem cá, quando é que a Aldri Anunciação se reconhece como um homem negro? Rapaz, o reconhecimento da negritude, se a gente pega aquele livro da professora maravilhosa Neuza Santos, né, Tornar-se Negro, está muito associado, às vezes, a uma história de dor, né? Quase sempre você se reconhece preto quando você passa por uma situação complicada. Mas aí é um perigo, esse reconhecimento a partir do sofrimento, porque é você configurar, assim, confirmar uma ideia de subalternidade ou de inferioridade ou de malignidade negra, né? Eu não gosto muito de plasmar a minha negritude no momento do sofrimento, embora esses momentos são muito importantes, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar em escola particular, a minha negritude era uma coisa muito visível para mim também, sabe? Então, são momentos que eu diria traumáticos, segundo a professora Neuza Santos falaria, que ela não está mais aqui com a gente. Embora sejam momentos traumáticos, são momentos também que te colocam numa lucidez de entendimento do que se é muito grande. Então, por uma outra perspectiva, esses momentos traumáticos podem ser considerados momentos também de fortalecimento, né? Momentos de reconhecimento de negritude. Então, assim, eu, dentro dessa particularidade traumática, eu diria que eu me reconheci negro ali na minha infância, quando entrei numa escola particular, da onde eu era o único ou dois únicos negros naquela escola, dando uma falsa impressão de que a gente é minoria, né? Dando uma falsíssima impressão de que você é minoria. Nossa, porque era Salvador, uma cidade que tem 83% de contingente de pretitude na rua. Aí você entra numa escola onde só tem você de preto, a impressão que dá é que o mundo, ainda mais sendo uma criança, olha só, dá a impressão que o mundo é branco, enfim. Então tem esse lugar de reconhecimento, que eu não gosto muito de marcar, porque é um lugar de dor.
Agora tem um momento de reconhecimento delicioso também da negritude, que é quando você começa a fazer o rastreamento de identidade, quando você começa a entender suas raízes, é quando você começa a entender essa sonoridade que entra em você de uma forma já reconhecida, sabe? Quando você já começa a tocar sabendo de onde aprendi essas coisas, quando você vai descobrindo lugares em você que já estão ali, de uma ancestralidade, né? Ou de uma convivência de pretitude, uma convivência de negritude, que aí é apenas uma confirmação de que você é preto. Então, eu acho que, para mim, vem um pouco nesses dois lugares. O traumático na escola e no momento ali, que é um momento ali da adolescência, que eu fui descobrindo lugares gostosos da negritude em mim, assim, culturalmente falando. Perfeito. Uma das nossas companheiras que sempre está com a gente aqui fez um comentário aí. Todo mundo odeia o Cris. É mais ou menos isso, né? De você tá ali... Eu adoro aquele seriado, cara. Mas é mais ou menos Pois isso. cara. Que você está ali sofrendo e se reconhecendo, e você fazendo uma reflexão sobre si. O negro tem esse lugar, assim, porque o povo fala muito que o negro é muito emotivo, mas, cara, a negritude, o negro e a negra, eles são muito racionais, porque apesar de ter essa coisa do sofrimento que faz com que a gente aflore uma emoção, cara, a gente vive o tempo inteiro refletindo. Pense aí, a gente vive o tempo inteiro se perguntando, peraí, estão me olhando aqui por quê? Será que é porque eu sou preto? Não. Você entra no momento de reflexão, você é jogado no lugar da racionalidade. E não estou falando aqui de academia, de estudo, não, estou falando da inteligência ancestral do preto, onde ele tem que pensar a coisa. Isso desde criança, você sabe disso. Desde menino a gente se pergunta. Desde menino a gente se pergunta as coisas em relação à pretitude, né? Mas ela falou um seriado fantástico, é bem esse lugar. Todo mundo odeia o Cris. Perfeito. Suelen Amaral é nossa psicóloga e coordenadora do Núcleo Move Afro de Mulheres Negras, porque a nossa associação se divide em núcleos, né? E Suelen é uma das nossas coordenadoras de núcleo. Ela fala aqui, está lhe dando as boas-vindas, né? Agradecendo por você estar participando com a gente aqui e dizendo que espera, depois dessa pandemia, que possamos nos encontrar presencialmente. Isso é importante. Registrar a presença também de Keu Costa, que também é coordenadora de núcleo. Keu Costa é coordenadora do Núcleo Move Afro de Teatro Preto. Está aqui com a gente também. E fora outras pessoas que estão aí nos acompanhando sempre nas nossas lives. Valceane, que é nossa parceira e irmã. Júlia, que da Bananitas da Júlia, que chegou aqui agora, Audrey, porque isso aqui era para ser no começo da live. Para já começar a live eu comendo as bananas chips da Júlia, né? Só que entendi. chegou agora, chegou atrasado. Chegou os recebidos, só pra você, né? Não chegou pra mim, eu vou ficar aqui. Pois cara. Pois Valeu. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá. Audrey, qual a principal referência de protagonismo negro, mesmo que inconscientemente, para você? Qual é essa principal referência? Cara, as referências que eu tenho, assim, negras na minha vida são familiares, muito fortes, assim. Eu tenho um tio babá, pai Didi, que ele é irmão da minha avó. Ele é uma figura que me marcou muito, assim, como referência, porque desde guri eu via, assim, eu entrava lá no terreiro, via todo mundo reverenciava o meu tio, né, sabe, que ele lá no terreiro, ele era o cara, e aquilo ali eu lembro que marcava muito a mim e meus irmãos. A gente gostava de ver aquela reverência, a gente gostava de ver as pessoas querendo ouvir o que ele tinha para falar para a gente gostava de todos esses lugares. Então eu poderia dizer, eu acho que eu nunca falei isso pro meu tio Didi, que é o pai Didi, conhecido como pai Didi. A minha primeira referência eu peguei agora, porque você falou, mesmo que inconsciente, eu acho que foi meu tio Didi, que é um babá, né? Eu diria que seria ele a primeira figura que marcou a minha vida, assim, enquanto referência preta mesmo. Entendi. É porque, na verdade, nós temos várias referências ao longo das nossas vidas. Até a gente criar essa consciência, porque nós não nascemos com a consciência. Agora sim, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos e uma outra filha também de 9 anos e um filho de 13, que a gente já tem colocado, né, tentado massificar essa consciência racial, essa coisa da resistência e do empoderamento. Mas na nossa época, eu acho que você é um pouco
quase da minha idade, talvez, um pouco mais novo, a gente não tinha, muitas vezes, essa consciência. E Não. aí, depois que a gente absorve, a gente vê, poxa, mas lá atrás, em tal lugar, tal pessoa, já fazia isso e já passava essas informações para a gente. Então, eu acho que essa é a questão da referência, mesmo que inconscientemente. Mas vamos lá. Literatura, teatro, cinema e televisão. Aldrin se sente realizado? Cara, quando fala realizado, eu fico um pouco com medo de falar, porque parece que é fim, né? Assim, porque o realizado é um particípio do passado, sabe como é assim? Feito. Eu acho que eu não estou feito ainda. Eu acho que eu me considero muito ainda fazendo coisas e eu tenho tantos projetos, assim. Eu não sei, né? Porque também tem aquela questão que o ser humano sempre quer mais realizar as coisas, né? Porque quanto mais você realiza um projeto, mais você produz um outro. E eu tenho essa filosofia um pouco na minha vida, assim, de tudo que eu faço, porque eu comecei a fazer no teatro, e eu lembro que eu, na minha turma lá de teatro, eu sempre dizia, olha, vamos fazer a peça, mas já pensar algo a partir da peça. Ou um debate, ou uma conversa, ou um show. Vamos fazer alguma coisa. E ninguém entendia muito bem, porque a leitura que se fazia normal era a peça era o fim. Terminou a peça, acabou. Eu tinha uma coisa de criança em mim que eu queria dar continuidade às coisas. Então a ideia do desdobramento na minha vida é muito grande. Então eu acho que eu meio que viciei positivamente nesse lugar. Então tudo que eu faço, eu fico querendo fazer para desdobrar. Até que, assim, eu penso que até no final da vida eu vou fazer algo que é para desdobrar, e aí, assim, alguém vai ter que fazer no meu lugar. Não vou pensar assim, porque eu vou morrer, eu vou fechar esse pacote aqui. Então, quando você fala realizado, eu não consigo me sentir um cara realizado nesse lugar capital aí, do tipo, cheguei lá. Né? Eu não consigo, eu não entendo que eu cheguei lá. Eu acho que eu estou no caminho. Eu gosto muito quando o Antônio Pitanga, que trabalhei com ele ano passado na peça que eu escrevi, a gente viajou muito, ele sempre falava assim, eu sou um negro em movimento. Eu gosto muito dessa ideia do movimento, essa ideia de eu estar sempre realizando. Então eu me sinto um cara não realizado, eu me sinto um cara realizando. E nessas nessas 4 áreas que você falou aí, eu me sinto realizando em todas elas. Eu tenho um maior carinho por cada um desses 4 cantos aí, da atuação, da literatura, do cinema e do teatro. Eu tenho um carinho enorme, eu tenho um prazer enorme nesses 4 cantos. Eu me reconheci. É quase como se fosse uma encruzilhada. Sabe a encruzilhada que você tem 4 possibilidades? Eu me vejo realmente na encruzilhada. Assim, eu gosto muito desse conceito da encruzilhada para a cultura, porque eu me vejo muito nessa possibilidade de fazer literatura, nessa possibilidade de fazer teatro, nessa possibilidade de fazer cinema e nessa possibilidade mesmo de seguir outras linguagens, sabe? 4 linguagens ali presentes. Mas realizado? Talvez não, mas realizando. Realizando, perfeito. Suelen Cardoso, né, que é a nossa coordenadora de núcleo, fala: é incrível como o Aldrin consegue, no seu protagonismo negro, falar de questões tão duras, mas fala de forma tão leve. A cada live, uma aula. Isso é um termo que a gente usa aqui, né, nas nossas lives. A cada live, uma aula. Porque, na verdade, a gente tem convidado, Aldrin, pessoas, né, personalidades negras, e graças a Orixá, graças ao Olodumare, a gente está trazendo para o nosso movimento, tornando o nosso movimento um pouco mais conhecido e consolidando como um dos principais de Feira de Santana, porque existem outros, né, existem núcleos e outros grupos que fazem essa junção, né, com o Move Afro, e a gente tem fortalecido e nos fortalecido. Claro. Freical está aqui com a gente, criação faz parte do dinamismo negro. Freical é uma pessoa que a gente admira muito aqui em Feira de Santana, é candidato a vereador, homem negro, né, militante, e está aqui também com a gente nos prestigiando. Vamos lá. Falando de TV, hoje a televisão é mais negra ou ainda temos muito a enegrecer? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que ela está um pouco mais negra, sim. Né? Eu falo pouco, mas ela está mais, né? O saldo é positivo. Sim. Mas ainda falta muito a enegrecer. Eu digo mais assim, fazendo como referência ao momento que eu comecei a trabalhar ou assistir televisão bastante, como forma de buscar referências de trabalho, na década de 90, por exemplo. Né? Tá muito mais do que aquele período. Eu lembro que naquela década eu comecei a fazer uma coisa de TV e eu era o único na televisão
naquele momento, eu lembro que era o único preto na televisão, assim, em todos os horários assim, de ficção. Eu lembro que alguém comentou assim, você é o único preto na televisão nesse momento. Eu estava fazendo, na época era Malhação. Não tinha preto, não tinha na novela das 6, nem das 7, nem das 8. No momento que eu estava fazendo, era ali, acho que era 98, 97. E hoje você já tem essas figuras ali pontuando ou protagonizando alguns lugares, mas se você considerar o contingente, né? No Brasil temos o quê? 56,1 de negritude, né? E você, no estado, Sim. você tem a média de 60% a 70% de negritude, e na Sim. cidade de Salvador você tem 83,2 de negritude. Ou seja, se você considera essa porcentagem, os lugares de representatividade preta estão esvaziados. Câmara Municipal, Perfeito. Assembleia Sim. Legislativa do Estado, Congresso Nacional, né? Poderes executivos, prefeitos, governadores, televisão, cinema, teatro, literatura. Por mais que a gente tenha nomes representativos, né, hoje em dia, como agora temos na literatura, podemos citar aí o quê? Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Sim. na filosofia de Jamila Ribeiro, professor Silvio Almeida, sabe? Adilson Moreira, assim, por mais que você tenha nomes hoje para falar, a gente entende que esses números não batem com a realidade, né? Aí você pergunta assim, Aldrin, então tem que ser 83% de pessoas na televisão, nos lugares de poder? Não, mas cara, não pode ser 4%. Dentro de um lugar que tem 83% de negritude. 83%. Não precisa ser 83% de preenchido, mas vamos lá, vamos jogar isso para frente, vamos botar 20%, 30%. Então, respondendo a sua pergunta, a gente empreteceu mais um pouco a literatura. Estou até lançando o livro essa semana. Está aqui, está por aqui. Apresenta ele aí, que eu já encomendei. Literatura preta está acontecendo, tem negros também sendo candidatos nos espaços políticos, tem negros no cinema, na televisão, sim, mas falta bastante negritude. Eu diria que falta triplicar esse número, quadriplicar, facilmente. E não é falta de talento, não, tem muitos talentos por aí. Perfeito. E falar em talentos, quero registrar a presença da professora Alessandra Sampaio, que é nossa parceira também, está aqui com a gente sempre, é escritora, tem vários trabalhos nos cadernos negros, né? Ela tem, desde eu acho que a edição 38 a 39, ela tem sempre chegado. Daiane Ribeiro, nossa deusa do ébano, que está aí com a gente sempre chegando aqui fortalecendo. Deusa do ébano. E várias outras. Pois é, cara. E várias outras pessoas que estão sempre com a gente aqui. Aldrin, você falou aí, né? Você mostrou, inclusive, seu trabalho aí, seu livro, mas nos conte sobre suas obras. Então, cara, assim, quando você fala obra, eu fico todo confuso. Não sei se é no teatro, se é no livro, se é no cinema. Suas obras, meu amigo. Faça assim um resumo, aquele resumão do teatro, da literatura, da TV, enfim, aquele resumão que a gente sabe que você vai fazer perfeitamente. Vou pegar um exemplo de cada, como eu te falei, eu estou numa encruzilhada, eu adoro essa ideia da encruzilhada. Né? Por isso que eu não quis, exatamente por isso que eu não quis pontuar um espaço, né, na sua vida. Suas obras, essa encruzilhada. Vamos pegar essa encruzilhada, vamos pegar as quatro avenidas, né? A Avenida da Literatura, a Avenida do Teatro, a Avenida do Cinema e a Avenida da Televisão. Da literatura, assim, quando se fala, a coisa que está mais me tocando agora é esse livro que eu estou lançando. Ele acabou de chegar aqui em casa, eu fiz até um post lá no IGTV, falando um pouco dos assuntos dele, porque a gente não vai poder falar, porque ele é um livro gordinho, tá vendo? Ele tem vários assuntos aqui, mas ele se resume muito em algumas perguntas, né? O que é ser negro, né? O que é ser negro numa sociedade que se quer branca? Então são perguntas bastante potentes, mas são 3 histórias de aventura, tem muito humor e ironia dentro desse, né, a forma de abordagem desse tema, né, da negritude, da identidade, né? Que identidade é essa que a gente fala tanto? E é tão complicado para a gente falar de identidade num lado diaspórico, né? Onde você não sabe a dificuldade que a gente tem para rastrear os nossos antepassados, os nossos ancestrais, por conta de alguns sequestros de documentos de história. Enfim, que identidade é essa que a gente apregoa
e sente que existe, mas não sabe pontuar exatamente onde é, porque a gente não tem os documentos especificando exatamente de onde a gente veio do lado de lá. E as outras etnias que também entraram nesse jogo todo, né? As outras histórias que atravessam nosso caminho. Então, esse livro fala um pouco dessa identidade difusa que a gente tem e do que é ser negro numa sociedade que se quer branca. Então, ele é composto por 3 histórias de ficção, né? São 3 histórias inventadas. É um livro, podemos dizer que são 3 pequenos romances, assim, sempre com 2 personagens confinados em uma situação dramática. O primeiro são 2, é um velho negro e um jovem negro, confinados numa sala de segurança do aeroporto, porque eles perderam suas identidades numa conexão de voo. E a partir desse mote da perda da identidade RG, começam a se questionar em relação se eles se perderam na identidade deles, né? E como é um africano e um afro-brasileiro, esse diálogo fica enriquecido pra caramba, da onde o próprio afro-brasileiro jovem vai se identificando ocidentalizado em algum ponto, enfim. Então, essa situação do confinamento numa sala de segurança de aeroporto, que não é muito incomum para nós negros, que normalmente estamos sendo sempre jogados nessas salas de vigilância, né, para aferir se a gente está com alguma coisa ou não. Eu, na minha infância, tive vários momentos assim também. E a segunda história são 2 soldados confinados num fronte de guerra que foi interrompido por falta de munição. Eu trago essa falta de munição muito relacionada à questão ecológica também, porque a munição é feita de pólvora, e a pólvora está na natureza, e a gente está destruindo a natureza. Então é a Terceira Guerra Mundial que ela é interrompida por falta de munição, justamente porque a natureza está totalmente quebrada. E esses 2 inimigos não tem como seguir o combate. Então o que eles fazem? Eles dialogam e vão descobrindo uma devassagem ali de inimizade, que talvez eles não sejam tão inimigos assim. Talvez essa inimizade aí foi uma construção estrutural que colocaram ali, né? Criando inimigos que talvez não sejam inimigos. E a terceira é um resgate de uma história que eu escrevi lá atrás, que é o Namíbia Não, que é a história de uma história distópica fantástica, onde o governo, em pleno século XXI, decreta uma medida provisória exigindo que todos os negros retornem para a África, todos os negros brasileiros e brasileiras retornem para a África por conta de uma reparação social, já que a gente veio de lá, leva todo mundo de volta. E aquilo fica um misto de expulsão ou de reparação, ninguém sabe muito bem se o governo está querendo reparar ou punir, né, a gente, ou expulsar a gente do Brasil. Então essas 3 histórias estão aqui nessa, como os personagens estão todos confinados, trilogia do confinamento, já um paralelo com o confinamento que a gente está vivendo. Então, assim, perfeito. Eu acho que da avenida da literatura tem esse livro, que agora vai lançar dia 22. Eu tenho esse carinho. Sim. A outra avenida, a gente pode pensar o que é teatro. Teatro é uma avenida, para mim, que eu estou há muitos anos, né? Eu estou desde 92, cara. Desde menino eu faço teatro. E eu 28 anos. Pois é. Vou completar 30 anos de teatro. Eu comecei muito guri, e não consegui, assim, virei rato de teatro mesmo. Eu gosto de coxia, eu participei de todas as áreas de teatro. Aliás, quem estiver ouvindo aí sobre fazer teatro não, teatro é um lugar que você tem que passar por todas as áreas. Eu passei desde a bilheteria até a atuação. Bilheteria, escrever, dirigir. Eu passei por todas as funções que o teatro generosamente oferta para a gente, eu passei. Então, assim, aí você fala de suas obras assim, uma obra que eu destacaria nesse universo de teatro é Pele Negra, Máscaras Brancas. Foi um espetáculo que eu escrevi, é uma história que eu escrevi baseado na teoria do Frantz Fanon, que tem aquele livro homônimo, Pele Negra, Máscaras Brancas. Aí eu fiz a peça chamada Pele Negra, Máscaras Brancas, de como esquecemos aquilo que somos. Já resgatando um pouco aquilo que eu falo sempre, da gente ter a dificuldade de resgatar a nossa história, de rastrear os nossos caminhos de antepassados por conta de documentos que foram destruídos. Então, o Pele Negra fala muito dessa situação do negro que se ocidentaliza, que se embranquece e que passa a querer uma branquitude como referência de sucesso, como se tornar-se branco seria o sinônimo do sucesso, quando na verdade é uma balela isso, não existe, né? Mas todos nós passamos por isso em algum momento, conscientemente ou inconscientemente. Não venha me dizer que você, não, nunca pensei. Não, inconscientemente você já passou por isso. Por que inconscientemente? Porque a estrutura, como fala o Silvio Almeida, do racismo estrutural, a estrutura é algo que está aqui, ó.
A estrutura é que te alimenta. A estrutura, que eu digo estrutura social, é que te dá trabalho. A estrutura social é que te dá posicionamento social. A estrutura social é que te permite o alimento. Então, essa estrutura, se ela é racista, evidentemente você vai passar por um momento de tipo, meu Deus do céu, e agora? Tô na roubada sendo preto? Como é que é? Entendeu? Passa por isso em algum momento. Perfeito. Então, Sem dúvida. essa peça de teatro, Pele Negra, Máscaras Brancas, discute muito esse lugar do negro ferido por uma branquitude estrutural. Então, eu gosto muito, os 10 atores que fazem na cena. Eu vejo sempre a peça quando ela está em cartaz, agora está parada por causa da pandemia, mas eu sempre vejo e aprendo com ela. Porque, apesar de ter escrito, você sabe que o ator traz coisas, a atriz traz coisas, a diretora traz coisas, né? A produção traz coisas. Então, eu sempre vou vendo coisas e aprendendo. Caramba, Perfeito. são 4 avenidas, né? Faltam 2. Duas. Televisão e cinema. Televisão é uma área que eu adoro muito, porque televisão para mim é comunicação. Quase que não é arte para mim, assim, no sentido... Não me entendo artista de televisão, eu entendo televisão como a comunicação. Quando eu falo a comunicação, eu estou falando também de novela, estou falando de ficção, todos esses programas ficcionais. Ela é um lugar muito comunicacional. Ela faz refletir, sim, que nem a arte. Ela extrapola a realidade também, como a arte. Mas, antes de tudo, acho que a televisão tem um lugar muito de informação, né? Do poder da comunicação, da forma que você informa as pessoas, que não é formar, porque formar a gente se forma na escola, a gente aprende na escola, mas ela informa, ela pega a sua formação e confronta com os dados da realidade que está acontecendo. O jornalismo, uma coisa que eu sou muito apaixonado, eu assisto muito jornalismo. E eu acho que isso explica um pouco eu estar num programa como Conexão Bahia. Eu sou completamente apaixonado por aquilo ali, porque é uma mistura de jornalismo, sabe? E de articulação abstrata de cultura, de arte, de liberdade da dança, de liberdade da poesia. Né? Eu posso fazer poesia ali dentro, eu tenho uma câmera, né, que é uma personagem, eu posso conversar com a câmera. Isso no jornalismo... A gente vai chegar lá. Sabe? Então, assim, eu acho que o Conexão Bahia, ele mistura. Tem arte ali, porque tem personagem, tem osmita, e tem jornalismo também, tem fato, tem discurso, tem revelar uma identidade, revelar outra face de uma realidade, de uma periferia ou de uma comunidade, que muitas vezes no jornalismo mais diurno, ele aparece muito sangrento, revela um pouco as nossas culturas, as tradições das pessoas que estão ali, né, ao redor, ou né, ao redor no sentido da cidade também, fazendo a cidade crescer, muitas vezes a gente não esconde isso. Então a televisão tem esse lugar. E por outro lado tem a versão lúdica também da televisão, que são os personagens. Quando eu trabalho numa novela, por exemplo, é muito gostoso você fazer outro personagem. Então, assim, na televisão eu destacaria o Conexão Bahia, né, como representante. Perfeito. Finalizando, a 4ª Avenida, né, compondo essa encruzilhada. Encruzilhada. Vem o cinema. Com certeza. O cinema, para mim, é um lugar... Engraçado, tadinho do cara, né? O cara é apaixonado pelas 4 linguagens. Tem que ter uma vida bastante longa, né? Para fazer um monte de coisa. Eu sou completamente apaixonado por cinema. Mas está fazendo. Estamos fazendo, Tem feito. Tem feito. O cinema, eu sou muito apaixonado porque o cinema é um lugar muito da verdade. Olha, cara, eu diria até que a verdade do cinema, às vezes, ela é tão potente que às vezes ela é mais verdadeira do que a própria realidade. Às vezes ela é mais verdadeira do que o telejornalismo, por exemplo. Você não tem a sensação quando você vê o telejornal que está tendo alguma coisa ali montada, não? Assim, tipo, será que é verdade isso aí? Sim. O cara vai lá e fala um monte de coisa. Você fala, o que é que ele quer? O que é que está por trás disso? Ou seja, tem um componente de fake news no na vida jornalística, de um modo geral, no mundo das notícias, que não cabe no cinema. O cinema, ele é tão honesto que você já entra assim sabendo que é uma história inventada. Só que a verdade da realização dela, a verdade dos atores, das atrizes, a verdade das histórias, a sinceridade dos artistas do cinema, né? A sinceridade e a generosidade do trabalho do fazedor de cinema é tão verdadeiro que você esquece que aquilo ali o pacto era de que era uma mentira, o pacto era que era uma história inventada. Você acredita, cara? Você sai dali assim, tipo,
Você sai com aquelas personagens na cabeça, você sai com aquela vida daquelas pessoas na cabeça, você conhece aquelas pessoas, elas te acompanham a vida inteira, sabe? Desde filmes comerciais, como ET. Quem esquece aquele filme? Verdade. Você, né? Verdade. Até filme, Minha casa. Pois é, Minha Casa. Como é que você esquece aquilo? Porque ela se conecta com um Verdade. componente de verdade que existe na gente, que todo mundo quer sua casa, sabe? ET from, né? ET Go Home, coisa assim, Sim, ela acaba sendo mais verdade do que a própria realidade. E eu destacaria, verdade. nesse caso, eu destacaria um filme que ainda vai ser lançado, já lançou em alguns festivais. Na verdade, eu destacaria dois filmes que eu participei nesses 2 últimos anos e que me fizeram muito feliz, assim, não só pela receptividade, mas pela equipe que eu encontrei, que é o Café com Canela, da diretora Glenda Nicásio e do Ari Rosa, de Cachoeira, e também o Ilha, que é da mesma produtora deles, né? Dois filmes que não têm uma relação um com o outro de termos de história, mas eu estou nos dois. Eu faço um personagem em um, eu faço um personagem em outro. E eu Sim, destacaria esses dois filmes, porque eles falam de uma realidade que quase nunca é falada, né? Ele mostra uma pretitude num lugar subjetivo e humano que quase nunca a gente fala. É uma dor, por sim, exemplo, no Café do Canela, da personagem de Violeta, que é feito pela Valdinéia Soriano, da perda do filho, que sim, não é sim, aquela sim. dor da perda do filho que a gente vê nos noticiários, da mãe que perdeu o filho para o tráfico. Não é isso, é outro lugar. É um outro lugar que também existe e que a gente esquece que existe. Quando eu digo a gente, não eu e você. A gente sabe muito bem disso, mas quando eu falo assim, Sim, a sim. estrutura, né? Restou. A estrutura esquece que os negros têm uma subjetividade, que eles são sensíveis, né? Que eles Uhum. têm questões assim de existenciais, sim. A gente tem Sim, questões não só sim, identitárias, mas existencial, sim. né? E o Ilha traz também esse componente da existência de um cara que é um sucesso, um diretor de sucesso, mas que está numa crise. E é preto. E não está com crise porque é preto. Ele está com crise porque ele é ser humano, né? E apesar de ter tudo que ele tem na mão, assim, normalmente a gente desenha a pretitude muito na pobreza, né? Nessas ficções. Ou na Sim. marginalidade, com a arma na mão. Não tem isso, né, no Ilha. A questão da minha personagem está em outro lugar, como quase nunca eu vejo os personagens que chegam para a classe negra atuar. Então eu Negra. destacaria esses dois filmes. Nossa, destaquei um monte de coisa. Perfeito. Foi massa. Foi Cumpri a massa. avenida. Foi massa. Pessoas estão chegando aí, a gente quer agradecer em nome da Associação Cultural Moviafro, Janda Malci, professor Joseval Nascimento, Marinalda, que é a nossa culinarista, nossa capoeirista, nossa promotora, tá aí com a gente, muita gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já comeu banana chips? Bananas, Não tá no roteiro, não. gente, quem nunca Banana comeu chips. banana chips, pelo amor de Deus? Quem é essa pessoa? Pois é, a gente está aqui com as bananitas da Julie, que é uma afroempreendedora que a gente está apoiando aí esse trabalho dela. Ela está fazendo essas bananitas para custear os estudos dela. Ela está fazendo pedagogia, né? E aí a gente está dando essa forcinha aqui, bananitas da Julie, vários sabores. Quem tiver afim, quem tiver interessado, chama a gente no direct, que a gente passa o contato das bananitas. Eu experimentei e uma delícia. E a gente vai ver uma forma, Aldo, de mandar para você aí. A Olha que gente eu vou vai cobrar, entrar em hein? contato com você e a Olha gente que eu vai mandar para cobro. você. Registrar a presença de Lucas Vinícius, Siri Brasil, que está aí com a gente também, nosso eterno rei do Bloco Afro Muzenza, Vicente Silva, que é o nosso assessor de comunicação, jornalista Vicente Silva, Ogan, de lá do ILE, que a gente faz parte, é nosso irmão e o nosso assessor de comunicação. Aldo Anunciação. O Conexão Bahia, sem sombra de dúvidas, está consolidado. E o Conversa Preta alcançou seus objetivos? Cara, eu diria que sim. Eu diria que alcançou. Não gosto de usar a palavra passado, né? Porque encerra. Mas desde quando eu participei, né, fui chamado para participar da equipe de criação e a gente concebeu juntos, é um trabalho coletivo de vários repórteres negros e negras da casa, uma diretora mulher negra também da casa,
que dirigiu e escreveu também os roteiros comigo, desde a seleção dos temas, que a gente pensou 3 programas, né? Um apresentando um problema, que é o racismo, o outro apresentando uma ferramenta, porque a gente tem que começar agora a pensar também nas soluções, né? Não basta somente apresentar o problema. Então a gente precisa Perfeito, meio perfeito. que já botar isso como vício nas nossas discussões e mesas. Eu não gosto muito de Sim, entrar em mesas de discussões que a gente sai com um problema e sem nenhuma possibilidade de solução. Isso aí pode de res... né, Perfeito. nem que seja uma provisória. Então vai ser assim, ó, a gente vai resolver isso. Então o segundo episódio, ele apresentava uma ferramenta que era a representatividade, né, o preenchimento de lugares de pretitude, lugares de poder, lugares de representação, que isso seria uma forma de você interferir positivamente na sociedade e amenizar um pouco esse lugar do racismo, né? E o quarto e o terceiro episódio fala de protagonismo negro, que é justamente a gente compilaria todos aqueles lugares que efetivamente conseguiram apresentar um sucesso, ou seja, a gente começou a trazer ali cases de sucesso, porque a gente também tem sucesso para contar. Né? Então, trouxe a Bibiana Com Leite, certeza. que é uma da CEO lá da YouTube, né? Uma das 50 né? Comandantes lá do YouTube. Então, pessoas que têm um lugar consolidado de poder, a gente precisa olhar para os nossos irmãos que se consolidaram. É importante. Por quê? Primeiro, para fomentar a consolidação dele. Porque nunca é demais. Sim. Não pensa que o cara chegou lá. Sim. Não. Lá ele precisa da gente. Né? Ele precisa dos nossos ali, olha. Chegou lá e vamos manter lá. Porque vai puxando um outro. Então é importante a gente sempre frisar. E outra coisa, é importante também a gente dialogar com quem chegou lá, porque você reconhece caminhos. Né? Perfeito. Pela estrada fora, você vai reconhecendo. Cara, como é que você chegou aí? Me dá uma dica. Ninguém vai esconder o ouro, né, nesse caso. A gente está fraco ainda. Se eu penso eu individualmente, eu sou 0,001% da cidade. Mas se eu me penso como coletivo, eu sou 83%. Eu prefiro ser 83% da sociedade do que 0,0001, aquele que chegou lá. Perfeito. Então, o terceiro episódio vai um pouco nesse lugar de trazer esses cases, esses casos de sucesso. Então, formou uma pequena tríade ali, né? O programa, ele se pergunta, ele aconteceu? Sim, em termos numéricos de audiência, absolutamente. Né? Foi a maior audiência da casa nas últimas 18 semanas. Nas últimas 4 semanas, né? A maior audiência. Então, ele se consolida nesse lugar, no sentido de que ele cumpre a sua função econômica, sim. E é importante te frisar que é um conteúdo negro consolidando uma função, um resultado econômico. Ninguém pode dizer, olha, esse assunto não vai dar dinheiro, dá. Não rolou, é isso. Não pode dizer isso, não está dando, deu. Então é bacana a gente sempre frisar esses lugares. Deu dinheiro, deu audiência, que é importante, né? Teve anunciantes, teve interesse, sim. E aí você fala, esteticamente funcionou? Sim, porque a gente propôs realmente, imagine, cara, olha o desafio. Entre o Luciano Huck e o Jornal Hoje, no sábado à tarde. Você tem que saber abordar o tema. Porque uma questão da negritude tem muito a ver com a abordagem. O assunto é fácil. O assunto é fácil, porque são cases pessoais. Sua história, minha história. Eu posso chegar aqui e contar histórias tristíssimas para todo mundo aqui da live começar a chorar. Mas será que é isso que a gente está precisando agora? Eu e você, numa noite de sexta-feira? Então vamos abordar isso de uma outra forma e chegamos lá, né? Falamos de encarceramento, falamos, né, do confinamento, falamos das rejeições, mas a abordagem que você está me dando, que você está conduzindo a conversa, que é importante. E a abordagem também, que é o formato da conversa, ela é conteúdo também. Não é só o que a gente está falando. Perfeito. Então, o Conversa Preta se preocupou, todo mundo ali que participou do Conversa Preta, eu, Mira, Andréia, toda uma galera, os repórteres, os apresentadores, eu, Luana Assis, o Wanderson Nascimento, a Georgina Mainar, a gente se preocupou com o formato. Como é que a gente chegaria, como é que a gente contaria um case traumático no horário em que as pessoas estão almoçando em casa no sábado à tarde, depois de uma semana pandêmica, confinados em casa. Entendeu? Como é que a gente faz? Esse foi o grande desafio. E eu acho que nesse sentido, se você me pergunta, Aldri, funcionou? Funcionou. Eu digo que funcionou porque a resposta do público foi, quero mais. Ninguém quer mais algo que não é legal. Algo que não é legal. Perfeito. Então,
Funcionou. Agora vamos, assim, ele aconteceu, tá no G-Show, quem não viu, pode usar e abusar ali, tem 1h30 de Várias conteúdo, vezes. pode se inspirar, né? Se inspirar mesmo, de criar discussões, e vamos aí torcer para que a gente tenha uma segunda temporada. Era isso que eu ia te perguntar, e você já respondeu, inclusive foi pergunta da nossa irmã Lene Costa, né, se teria a segunda temporada. Eu tenho certeza que vai ter, né? Claro que a gente não pode precisar em qual momento, né? Mas com certeza vai ter, né? Pelo menos é isso que a gente torce, é isso que a gente espera, né? Registrar a presença de Uzina Agô, que está aqui com a gente, registrar a presença também de Mãe Giovana de Iemanjá, que é Yalorixá aqui em Feira de Santana, Massinha Costa, Tai Preta, pessoas que estão sempre com a gente aqui, fortalecendo essa live, essas lives, e também pessoas que estão chegando agora, né? A gente quer pedir a todos que ainda não seguem o perfil da Move Afro, que clica lá, seguir, não paga nada, não vão cobrar nada de você, é só clicar. Clica também na página, no perfil de Áudio Anunciação. Vamos botar esse cara aí para bombar aí nos milhões de seguidores, né? Como muitos outros irmãos nossos estão aí. E essa é a nossa associação, e eu quero só pontuar no que você falou, em relação a gente reconhecer quem chegou lá e se aproximar de quem chegou lá. A gente já está fazendo isso, a Move Afro está fazendo isso desde a sua fundação, né? Professor Eli Pedreira está aí com a gente também, Adailto Poesia, compositor, está aí com a gente também. Amanhã tem o programa A Voz dos Tambores, de Adailto Poesia. Uhum. Então, a gente precisa se aproximar de quem chegou lá e tentar seguir esse mesmo caminho, procurar saber quais são as nuances, quais são os atalhos, se é que tem atalho, enfim, e não simplesmente chegou lá, beleza, parabéns para ele, eu vou por aqui. Agora também, Aldro, eu não sei se você concorda comigo, é importante que quem chegou lá, assim como você tem chegado, também abra esse leque de possibilidades para aqueles que não chegaram puderem se aproximar, né? Porque existe um pouco também eu não diria em nós, né, homens e mulheres negras, irmãos negros, mas a gente sabe que existe um pouco também dessa distância, desse muro ao invés de ponte, né? E o que você tem feito, irmão, eu quero aproveitar aqui, é que você é muito humilde, cara, você muito gentil, quando a gente teve o primeiro contato com você nos tratou de forma assim, sabe, parecendo que já nos conhecíamos, e isso é muito importante, e a gente está muito feliz com a sua participação, com a sua presença aqui. Nossa live já está terminando, vamos correr um pouquinho. Nossa, acabando. Vamos descontrair. Pois é, falta 12 minutos, meu irmão. Vamos descontrair um pouquinho. Vem cá, meu senhor. Quem é Osmita? Rapaz, Osmita, como eu te falei, na verdade, Osmita, ela faz parte de um universo lúdico do Aldre, né? Ela surge, na verdade, no programa por um acidente. Eu estava indo para fazer uma matéria na Vila Brandão. Foi a primeira matéria. Estava nervoso, porque eu nunca tinha feito... Né? Não é jornalismo, não é jornalismo Conexão Bahia, mas é um programa que tem um modo de enunciação, né? Um modo de enunciação jornalístico. Eu sou um apresentador, Perfeito. né? Eu tenho que fazer a ponte Perfeito. das coisas. Você usou a palavra ponte. Eu tenho que conectar Vila Brandão com o que está em casa. E ainda maior desafio, que é o desafio do programa é mostrar a Bahia que talvez o baiano não conheça. Que às vezes a gente acha que conhece. E aí como é que a gente não conhece as coisas? Porque é através das pessoas. Tem pessoas que a gente não conhece. Né? A gente pode conhecer muito bem o lugar, mas sempre vai ter uma figura ali que você nunca ouviu. E aí que é o grande barato do Conexão. Então, nesse primeiro, eu estava muito assim, meu Deus, como é que vai ser? Cheio de expectativa também. Era o primeiro. Se você olhar lá, você vai ver que eu escorrego na ladeira da Vila Brandão. Quando eu escorreguei na ladeira, eu fiquei tão sem graça que eu virei para a câmera pequenininha, que era uma câmera que me deram para eu ficar. Aquela câmera era para ficar gravando os lugares, assim, para ter uma segunda imagem. Não é um personagem. Mas quando eu estava na mão, eu fiquei tão sem graça que eu virei para ela, virei a câmera para mim e comecei a conversar com ela. Eu falei, olha, eu quase caí. Comecei com ela como se estivesse falando com o público, mas na verdade eu estava falando com a câmera. Com a câmera. E aí eu criei um nome também. Criei o nome dela, chamei de Osmita, porque eu achei que era um nome diferente, assim. E isso surge na hora, inclusive, assim. Então, assim, eu acho que é fruto de uma relação artística com um componente jornalístico. Essa liberdade que a arte tem de poder
falar, de criar bonecos, de poder falar Sim. sozinho, né? Quantas vezes a gente vê um filme desse que o personagem começa a falar sozinho. Tem gente que fala sozinho. Eu, às vezes, me pego falando sozinho também, mas eu falo uma frase, né? Vocês falam também, né? Eu me pergunto, Aldri, Com certeza. Aldri, o que é que você foi fazer ali? Eu me pergunto. Mas, às vezes, no cinema ou na televisão, você vê o cara fazendo monólogos, né? Conversando consigo próprio. Isso. Então, eu fui Isso. ali, voltei, não sei o quê. Será que era para fazer aquilo mesmo? Enfim, a arte tem esse lugar da liberdade de você poder falar com quem você quiser, a hora que você quiser. Então, a Osmita, ela vem desse lugar. A Osmita, eu diria que é o componente artístico do programa. E ela não é uma câmera que eu converso, ela é uma relação, na verdade, né? Não é um boneco inanimado que eu estou conversando, é uma forma de relação. E a gente vive de relações. Eu conversando com você aqui, está criando uma relação. Se relacionar com o outro, você fica, né, frente ao outro e convivendo. E ali aquela personagem é uma relação que eu tenho com ela, que pode ser o público, pode não ser o público, ou o público pode se incomodar às vezes se eu comentar direto com ele, aí eu comento com ela, né? Que o público pode se sentir um pouco, né? Às vezes você está em casa, tomando seu café de manhã, não quer ninguém falando assim, aí você é de casa. Então, como já tem isso na apresentação, na abertura do programa, no meio da matéria, eu tenho esse ponto de fuga que é a Osmita. Eu converso com ela. A Osmita que tá massa, entendeu? Mas é isso, ela surge dessa brincadeira. É uma grande brincadeira, Osmita. Massa, a Osmita faz parte da história, né? E aí a gente, pessoal que acompanha, todos que estão aqui acompanhando a nossa live, acompanham Conexão Bahia. E agora vocês estão sabendo quem é a Osmita. Mas vem cá. Você é Bahia ou é Vitória, Afro? Minha família é toda Bahia. Perdão aí, né? Aqui não é, mas minha família toda é Bahia, então eu sou muito família, não vou mentir. Né? Eu acho que tem uma coisa da nossa ancestralidade aí, da nossa roda de familiar, é uma coisa que a gente preza pra caramba, assim. São aqueles que estão ali para o que der e vier. Quando a gente sofreu alguma coisa de racismo na rua, a gente vai para onde? Vai para eles, né? A gente conta para eles. Pai, mãe, olha, fui preso ali, me seguraram, não sei o quê. Então eu acompanho eles também no futebol. É Bahia. Aí, já apareceu aqui uma tricolor aqui. Lidiara Faela Santos. Vou colocar de coração aqui, coraçãozinho azul e vermelho, né? Só faltou o branco para completar. Nós fizemos uma live com Jorge Washington, né? E Jorge Washington é Bahia, doente, todo mundo sabe disso, né? Sei. E eu sou Vitória, Afro. Eu sou Vitória. Eita. E aí, meu irmão, foi a live toda a gente discutindo sobre o time e tal. Mas foi uma live muito bacana, porque nossas lives, o objetivo das nossas lives é exatamente descontrair, né? A gente foge um pouco daquela coisa da academia de muitos R's e muitos S's, que é normal, a gente entende, mas nossa live aqui é para bater papo, para dar risada. Professor Josevão aí, meu parceiro, é Vitória. Bárbara Rocha é Vitória. Meu irmão Vicente Silva também. Já apareceu Bahia ali também. Samarinda botou lá as cores do Bahia. Exatamente, tem um bocado aqui. Meu irmão, nossa live está chegando ao final, mas antes de terminar, eu queria que você pudesse, assim, qual o recado que você deixaria para quem está iniciando, para os irmãos ou irmãs e irmãs negras que estão iniciando na militância, que estão iniciando nessa caminhada, buscando esse protagonismo? Então, olha, eu tenho muito receio de ser o professor, né? Que eu me sinto tão novo, assim. Mas olha que tá... É porque você... Eu tenho um professor na faculdade que eu estou fazendo que tem idade de ser meu filho. Ah, tá vendo? Assim, eu penso assim, que a militância é algo que a gente tem que estruturar. Já que a gente está lidando com a estrutura, a gente tem que se estruturar também. Assim, eu confio muito naquilo que eu falei no início da live sobre abordagem. A abordagem que eu falo não é abordagem policial, não. É assim, o modo que você vai encaminhar a coisa. Seja ela qual for. O modo que você vai encaminhar a denúncia de racismo. Por onde é que você vai? Você vai usar o grito? Você vai falar? Você vai judicializar para procurar um advogado? Ou seja, o modo que você vai trabalhar, para mim é muito importante na militância, porque o assunto e o conteúdo, como eu te falei, ele está posto. A história da escravização está posta, todo mundo já sabe. Não aprendemos na escola, mas todo mundo sabe, não adianta esconder. Existe um processo que foi
terrível. E que o dia 13 de maio chegou, mas 14 de maio, segundo o professor Hélio Santos, está aí até hoje. Uhum. A gente sem Perfeito. estrutura alguma, a gente tentando, né, brigar para estar dentro da estrutura, sempre. É sempre um conflito. Então, assim, isso está posto. As dores estão postas, os assuntos, temos várias histórias de racismo. Se eu quiser contar aqui, você também conta. Então, o grande segredo para mim ainda é a abordagem, o modo que a gente vai trabalhar isso. Vai trabalhar que nem o Conversa Preta, vai trabalhar que nem o Conexão Bahia. Então, assim, eu acho que a mesa de ideias tem que ser em cima disso. Gente, como é que a gente vai abordar agora essa questão? Qual é o formato? Vamos usar os antigos? Porque os antigos também funcionam, às vezes. Às vezes não, às vezes tem que renovar o formato. Eu lembro que no Pele Negra, Máscaras Brancas, Francis Fanon falava muito assim, hoje, a partir de hoje, eu não vou mais gritar. Vou trabalhar essas questões falando, sem gritar. É uma abordagem que ele escolheu. Ele mudou a chave dele ali. E aí acabou criando o Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, assim, eu aconselharia quem está entrando agora na militância pensar muito mais na abordagem, no formato que você vai trabalhar esse assunto. Vai ser através do teatro, vai ser através da música, através da política, através do partido. Através de quê? Através do grito, através da música. Através de quê? Né? Cantando. Né? Como é que você vai abordar isso? Atuando, como diz Antônio Pitanga, atuando. Pense na abordagem, pense no meio que você vai trabalhar essa militância, porque aí ela vai ganhar um caminho. Assim, eu acho que ela vai ganhar vai se conectar com aqueles que se identificam com o caminho que você escolheu. Se é o teatro, você vai encontrar a galera do teatro que é militante. Se é o cinema, você vai encontrar o cinema militantes. Se é a política, você vai encontrar os seus militantes. Então, assim, escolha esse lugar. Né? Perfeito. Aldre Anunciação, como eu falei no início da live, uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco na nossa live. Né? Esse é um projeto que nós desenvolvemos desde março, quando foi decretado, né, o estado de pandemia, né, o isolamento social. Nós somos uma entidade aqui de Feira de Santana que tem um calendário próprio, que realiza várias atividades durante o ano, e todas essas atividades com esse objetivo de empoderamento, de conscientização, de fortalecimento do movimento negro e também dos negros em movimento. Então, para a gente é uma honra tê-lo aqui. Como eu falei, muitas pessoas aí chancelaram essa minha fala. Você é uma dessas referências. Você é um homem negro que tem crescido gradativamente, e esse seu crescimento tem chamado a atenção e tem influenciado diretamente e às vezes também indiretamente no desempenho, no desenvolvimento de muitos outros irmãos, homens e mulheres negras que estão seguindo esse caminho. Essa é a nossa live, esse é o nosso espaço. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Lembrando que nossas lives, pessoal, são às segundas, quartas e sextas. Na próxima sexta-feira, vamos estar trazendo aqui para o quadro Música Preta Importa, a cantora Iana Marucha. Iana Marucha, todo mundo conhece, é uma das cantoras do Bloco Afro e Lei Aie. Vai estar com a gente Maravilha. aqui. Mas antes disso, na segunda-feira, tem o Papo de Axé, e na quarta-feira nós vamos estar trazendo aqui o Conversa de Pretes com o tema Violência Obstétrica, a voz de quem sofreu. Olha, e pode ter certeza, meu irmão, e na que vai ser babado. Segunda, quarta, né? E na terça tem o lançamento do meu livro. Isso. Né? Quem quiser Perfeito. entrar na sala digital, eu vou sortear 5 exemplares. Daí eu vou assinar os 5 exemplares e vou mandar pelo correio. Né? Já que a gente não pode fazer o lançamento presencial por conta da pandemia, vai ser numa sala digital do YouTube. E quem quiser ter acesso, basta entrar lá no link da bio da minha página aí do Instagram. No dia eu vou botar lá. Clica no link da bio, você vai entrar direto na sala, pelo YouTube. É no YouTube da Editora Perspectiva. Vai ser uma conversa bem bacana, são 40 minutos de lançamento. Eu vou conversar com Antônio Pitanga, eu vou conversar com Luana Assis, da Rede Bahia, Sérgio Menezes, do Rio de Janeiro, uma galera muito bacana que fala sobre os assuntos que esse livro traz, né, e que participaram também comigo dessa história em relação ao livro. Então, terça-feira, às 19 horas, clica lá no link da bio, que você vai direto na sala e pode concorrer a um dos 5 exemplares. Perfeito. Nossa live está terminando. O Instagram já mandou aqui o sinal. Aldre, Afra, abraços, excelente noite, boa sexta-feira e até breve. Obrigado a Muito todos. obrigado, meu irmão. Boa noite. Que o lá nos abençoe. Boa noite. Fique em paz.